Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Um forte abraço aqui do João, vindo aqui dos States para vocês, né? Um forte abraço a todos vocês. Ah, hoje vou trazer uma mensagem. ah, Desculpa, os que não me conhecem, meu nome é João, esse aqui é um dos canais do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu vou trazer uma mensagem misturada com profecias para vocês, do que eu tenho ouvido aqui também dos profetas, o Senhor tem passado para mim. Para os novos, tá? Eu vou colocar o link aqui, vocês podem ir no Ministério de Deus, tá? E lá vocês podem ir em todas as profecias, ou vocês podem ir na colheita. A colheita é as últimas mensagens que eu vou colocar. Essa mensagem de hoje eu vou colocar na colheita, que vai ser sobre a noiva. E eu vou explicar a noiva, o que é a noiva, eu só ver como sendo a noiva. E é muito bom. Isso aqui, então, é uma mensagem que o Senhor tem mostrado os mistérios de Deus, né, mano? Eu tenho coletado dos profetas. Que vai estar logo aqui em cima, até vai ser 2026-03-06. Igual de colher. Um forte abraço para vocês. Então, nós vamos começar aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos adiantar essa barra. Nós já estamos em março, né, mano? Então vai ter que adiantar, porque aqui é janeiro e aqui é outubro. Então, o que você acha? Onde é que você acha que poderia ficar isso, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, talvez por aqui assim. Até aqui seria mais ou menos março. O que vocês acham? É mais ou menos março aqui, né? E lembra que aqui é outubro, então vai ser 3 meses aqui, depois mais 3 meses aqui, mais 2 meses, é bem parecido. Nós passamos de março, olha só, o tempo realmente está correndo, né, queridos? E, então, deixa eu ver aqui, vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. É mais ou menos isso, talvez um pouquinho mais, podemos talvez chegar um pouquinho mais para frente, por aqui assim, né? Ah, Então, isso aqui é aos novos, isso aqui é o que o Senhor tem falado aqui, como está escrito aqui, né? Eu te dei 3 anos. Ele fala isso constantemente com o nosso irmão, tá, mas esse negócio que vai acontecer no Irã vai chegar. Você viu que o Brandon viu o novo primeiro-ministro do Irã sendo assassinado, quer dizer, isso é futuro, e o Senhor falou mais uma vez para o governo. É uma janela de tempo que o Senhor está dando para fazer a colheita. E nós vamos falar dessa janela. Nós vamos então, aqui eu coloquei, aqui está, aqui do lado aqui nós já estamos, né, passando 2026, estamos aqui agora em março. Mas a primeira mensagem que eu tenho aqui, nós vamos falar da noiva hoje, que a noiva, ela é meiga, nós vamos falar alguma coisa sobre a noiva. E aqui para recapitular algumas coisas. Isso aqui é um Kim Clemente, muito, muito famoso aqui nos Estados Unidos, ele está com o Senhor. Grande, grande profeta de Deus. O Brenner já viu ele no céu também, tá? Uma mensagem de 2013, amados, 2013. Então o Espírito Santo conversando com ele disse: não, ainda não vai haver uma guerra ainda. Ele estava falando da guerra naquele tempo, 2013, 2016, por aí, né? Observar então aqui a profecia que o Espírito Santo está falando para ele em 2013. Não vai haver uma guerra ainda. É óbvio que eles estão falando da Terceira Guerra Mundial, essa aqui que os Estados Unidos foi totalmente conquistado, a Rússia entrando do lado direito, a China entrando do lado esquerdo, totalmente conquistado, né, mas é esse ponto, esse período de tempo aqui, tá, mas e eu vou ler mais, pois eu não vou ainda mostrar a você a manifestação da rocha, aqui é Jesus, na mão de uma geração que vai derrubar a voz do inferno, aqui está. Eu vou mostrar ainda, quer dizer, o, quem falou, agora é a guerra, 2013. E o Espírito Santo falou, não, a guerra não vai ser agora, não, ainda tem que haver a manifestação da rocha numa geração que vai derrubar o inferno. Ele está falando desse tempo que nós estamos aqui agora, tá, mano? Esse tempo de preparação para a colheita, depois da grande colheita. Isso não significa que não vai haver guerra, nós estamos tendo guerra agora, não estamos? Agora contra o Irã, contra o Kuwait, todo lugar, tem guerra. Depois do grande e terrível dia do Senhor, depois do dia do céu, que o Senhor vai vir nas nuvens e vai arrebatar as pessoas aqui, não vai ficar nenhum coração na terra que, por sinceramente, ama Jesus e aceita ele, vai ficar na terra, tudo vai para o céu, vai ser liberado da Terceira Guerra Mundial aqui, junto com os malignos que tiver aqui também, tudo, né?
Isso aqui que o Espírito Santo está falando para ele. Muito obrigado, Senhor, por ter dado esse entendimento para os mistérios de Deus. Então ele está falando claramente aqui, mas ele está falando claramente que não, a guerra não é ainda. Eu vou ainda mostrar a você a manifestação da rocha, ou seja, o brotar do Senhor, na mão de uma geração, que é a nossa, que vai derrubar a voz do inferno. Este é o meu desejo, Espírito Santo falando aqui. Procure isso, pois está chegando. Você vê que isso aqui foi dado em agosto, dia 3 de agosto de 2013. Naquele tempo ainda havia esse negócio de guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Então essas guerras, tudo que está acontecendo agora, não é essa guerra que o Espírito Santo está falando, tá? O Espírito de Deus fala aos que estão ouvindo, ele canta e o Espírito Santo conversa com ele. Porque luta e briga um com o outro. Agora ele está falando diretamente para os que são do Senhor. Os pastores estão espalhados. Por quê? Quando eu olho e vejo a minha casa se tornando uma caverna de ladrões, de novo. Ele falou isso mesmo em inglês, tá, querido? De novo. E, infelizmente, é claro, há essa guerra constante entre os filhos de Deus, entre a igreja dele. Constante, amados. Eu sei que eu passo por isso. Constante. Você tem pecado? Não, você tem pecado? Não, você tem pecado. Não dá que você mais, não, você é sujo. É? Porque há ainda essa luta, né, mano? O Espírito Santo fala para ele, não fale mentiras para o povo, não me represente mal, rumores de guerra, sim, mas eu ainda vou dar a você o que eu tenho guardado. Por último, a glória de Deus, que vai cobrir a terra com o conhecimento e manifestação, como a água cobre o mar. Justamente aqui, tá, mas começando aqui. Aqui qualquer hora, tá, queridos? A qualquer hora, hoje, aqui nessa temporada que nós estamos tendo, o Senhor vai brotar nos filhos dele. Já está tendo avivamento ao redor do mundo. Nós vamos chegar na época que ele vai começar a mover as pessoas, tá? Mas já está tendo avivamento, tá? Muitas igrejas, muitos lugares já estão tendo avivamento, tá? Então nós estamos aqui, essa temporada de tempo aqui, e sim, eu acredito que é aqui mesmo. É o tempo que o Senhor tem dado para a colheita. A colheita acontece depois de 40 dias, depois de 3 anos e meio, né? Olha só o que o Senhor falou. Isso vai acontecer antes do meu retorno. Você é uma geração que vai desafiar a morte, e há aqueles que ficarão perdidos na batalha. Gregory, um soldado que havia, será multiplicado através da terra, e muitos outros. O Espírito de Deus diz, venha a mim com o coração meigo e deixe a minha oração acontecer em você. Espírito Santo de Deus, João 17. Então, claramente falando aqui que isso vai acontecer antes do retorno do Senhor. Às vezes ele fala do retorno dele no brotar dele agora, ou aqui, tá? Antes dele vir nas nuvens. Ele vem 2 vezes. Ele vai vir nas nuvens para catar, para pegar os filhos dele, junto com os anjos, aí vai voltar para o céu. Aqui ele vem novamente para a guerra de Armagedon. Aqui ele desce na terra, tá? Nessa última vez, segunda vez, ele desce na terra. Ele põe os pés deles no Monte Sião. Está escrito na Bíblia, o Monte parte em 2. Então, claramente, o Senhor está enviando isso, né? E depois que ele já deu isso para os mistérios de Deus, ele vem confirmando, confirmando, confirmando através desses outros profetas. Esse aqui agora falado em 2013, né, mano? 2013. Então, sim, estamos esperando aqui grandes coisas acontecerem, grandes coisas acontecerem. Essa outra mensagem eu peguei aqui de referência da Vicky, página 507, 5027 de 5.949. Chegaram os dias de tribulação à medida que a minha igreja e a noiva têm sido testadas e refinadas. Sim, a noiva tem sido testada e refinada. A noiva, aqui explica o nosso Deus, a noiva são aqueles da minha igreja que estão plenamente preparados para o retorno do meu filho, Jesus Cristo. Então, aqui é o Abba falando, tá? Aqui é o Abba falando. Agora, prepare-se para o período da tribulação, o tempo determinado na terra para o anticristo reinar. Então, aqui o Senhor, o nosso Deus Abba, falou especificamente qual o tempo que isso vai ser. E é esse tempo aqui, ó. Sim, depois dos 3 dias de escuridão, sim, esse tempo já é do anticristo, mas ele não vai mandar ainda por completo enquanto os filhos de Deus estiverem na terra. Depois dos 40 dias, depois do grande e terrível dia do Senhor, você vê, só são 40 dias aqui dentro da grande tribulação, ele vai reinar em pleno poder. Então, isso aqui é exatamente o tempo que
o nosso pai Abba falou, é o tempo da grande tribulação. Então, o Senhor tem confirmado isso aqui também. No 054 fala, ó noiva, o terceiro grupo, já que a noiva foi arrebatada antes do julgamento. Quando é que é o julgamento? No grande e terrível dia do Senhor. Começa o julgamento do Senhor. A noiva, aqueles, quem são a noiva? São aqueles que estão preparados no Senhor. São aqueles que confiam no Senhor, o Senhor está neles, eles estão no Senhor. Ou melhor dizendo, se você vê a 1 de João 4,15, o Senhor tem enviado isso aqui para mim, fala, todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. É isso aqui a noiva, tá, amados? Mas sim, há aqueles que têm os dons para andar nessa terra, mas toda a terra que tiver no Senhor e o Senhor tiver nele, com sinceridade, não é conhecimento não, tá, queridos? Você viu que a Amanda conhecia o Senhor e ficou, tá? Conhecia o Senhor, sabia muita coisa do Senhor e ficou, ela e a família dela, né? Isso aqui é um sentimento sincero e honesto que a pessoa tem e aceitou Jesus como sendo o salvador da pessoa, sabe? Não é através de conhecimento, é um sentimento, tá, queridos? E então, isso aqui vai acontecer, e vai ser todos levados aqui no grande terrível dia do Senhor. 40 dias a grande colheita vai acontecer, tá? Agora nós estamos aqui preparando a colheita e eu vou falar mais sobre isso, uma coisa incrível que o Senhor tem falado, que eu peguei aqui também, a passar a vocês no próximo vídeo, é que a tradição e a teologia têm prendido as pessoas de conhecer o Senhor. Olha só, eu já venho falando isso nesse canal, nossa, já tem uns 8 anos. Teologia e tradição. Sim, amados. Tem muito o que falar sobre isso e tem muita gente que vai ficar triste a respeito dessas coisas porque acham que memorizar a Bíblia é só o que é, né, mano? Você tem que ter um sentimento por ele, um sentimento honesto e sincero por ele. Né? Então, isso aqui é que passei a vocês. Aqui eu vou falar mais e mais sobre essas coisas à medida que o tempo começar. Então, nós temos aqui a noiva. Ela é nega, né, mas ela é a nega. E se você é novo, você pode perguntar, mas João, como é que eu sei que eu sou parte desse grupo de pessoas, né, que está no Senhor? É muito simples, amor. Faz uma oração com o Senhor, você não conhece Ele, fala, Jesus Cristo é o Senhor, eu gostaria de conhecer você cada vez mais. É das pessoas que não conhecem Ele ou saiu do convívio com Ele. Eu quero te conhecer cada vez mais e eu quero, eu quero saber mesmo mais que você é meu Deus. Então, coisa bem simples, né, mas e eu te dou permissão para você, para o Senhor trabalhar no meu coração. Eu aceito o Senhor como meu Deus. Isso sendo feito com sinceridade, irmãos, já foi aceito, né, irmão? O Senhor falou que esse período de tempo aqui, a graça do Senhor vai ser mais fácil do que você respirar um ar, querido. É só assim. E quem vai continuar falando mais sobre isso, esse é o nosso Deus, sabe? Esse é o nosso Deus. Ele só quer um coração sincero nele. Só o que ele quer, mas nada baseado por obra, que é tão pregado nas igrejas. Faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Nada é feito nisso, não. É aquele sentimento de amor, de querer conhecer o Senhor, que conta, só. Porque quando você ama alguém, amado, você começa a andar nesse amor, então não é nada a ver com nós, é a ver com o Espírito Santo. E cada um tem um andar diferente, tem uma caminhada diferente. Muito bem, então. Tenha um excelente dia. Já são 3 horas. Amanhã tem live. A gente se vê até a próxima, queridos. Tchau, tchau.